eu sou a Sara Nina, você está no Artografismos. Eu tinha feito um vídeo, né, sábado, agora eu fiz uma live no Instagram, lendo um pouquinho do livro que a gente está estudando esse mês, que é esse daqui, Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais, que é organizado pela Ana May Barbosa e pela Fernanda Pereira da Cunha. E eu li um texto bem interessante da Regina Machado, né, sobre mapas e bússolas, desvendando a abordagem triangular. Peraí, você não viu a live? Deve ser porque você não me segue no Instagram, né? Então, vai lá, me segue no Instagram e fica acompanhando, que tem muito conteúdo que eu posto só lá. Eu vou falar sobre a abordagem triangular, né? Na live eu li esse texto, meio que preparei, assim, pra falar sobre a abordagem. E é uma coisa que eu falo bastante, né? Uma das abordagens de sala de aula que eu uso bastante, então é uma coisa que meio que o assunto não se esgota, né? A abordagem triangular, ela surge lá com a Ana May Barbosa, dentro do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC-USP. Primeiro ela propõe como uma metodologia e em seguida ela fala que na verdade não é uma metodologia, é uma abordagem. Por que isso é importante, certo? Numa metodologia, a gente tem um passo a passo a ser seguido. Então, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, terceiro você termina com tal coisa. A abordagem triangular, ela começou, o primeiro pensamento da Ana May foi colocar como metodologia, mas logo em seguida ela percebeu que isso ia perder a riqueza da abordagem triangular. Você tem 3 pilares e você vai organizá-los de acordo com o que você pretende passar, enfim, de acordo com seus objetivos de aprendizagem para os seus aprendentes. É uma abordagem que surge dentro do museu, como eu disse, do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP. Então, quando as pessoas me perguntam, dá para usar no museu? Gente, nasceu no museu. Então, assim, nasceu na educação não formal. Então, claro que dá para usar nela. É colocado como uma das teorias mais importantes de arte e educação no mundo. A Ana May é um dos maiores nomes de arte e educação no mundo e o maior nome no Brasil. E ela desenvolveu essa abordagem nas pesquisas dela, que ela é muito aberta, e por ser muito aberta, e por ser muito ampla, a gente consegue utilizá-la em vários espaços de educação e até com diversas áreas de conhecimento. Sim, eu fiz um testezinho, né? A abordagem triangular, ela é baseada em 3 pilares, né? Que são, é por isso que ela tem esse nome, triangular, né? Que são o fazer, ler e contextualizar, certo? Seriam 3 verbos que definem os eixos de produção, leitura e contextualizações da abordagem triangular. Esses 3 eixos, eles não necessariamente acontecem nessa ordem, certo? Então, muitas vezes você pode fazer, depois ler, depois contextualizar, primeiro contextualizar, depois fazer, depois ler, enfim, o que você colocar. Tem diversas combinações entre eles. Desculpa. Tem diversas combinações entre esses 3 verbos, esses 3 eixos, né? E tem uma coisa interessante, né? Que muita gente pensa assim, então como é que eu vou arranjar como é que eu vou fazer esse arranjo, né? Desses verbos, dessas ações na minha sala de aula? Então, na abordagem triangular, a gente tem uma maneira, né, de reorganizar isso, que pode dar um link para as próximas aulas. Eu acho bem interessante isso, né? Porque, por exemplo, às vezes eu começo fazendo uma leitura de imagem, que é bem comum, né? Você faz uma leitura de imagem. E aí, nessa leitura, você parte para uma contextualização, e na contextualização você vai partir para um fazer, né? É comum que as pessoas usem esse passo a passo. Qual é o problema? É que você engessa a abordagem. Você pode começar de várias maneiras. Vou falar um pouquinho de cada um desses pilares, tá certo? No pilar das contextualizações, a gente tem um contexto onde você está inserido enquanto artista, enquanto público, enquanto obra, enfim. São vários, a Regina Machado ela chama de contextualizações porque são vários contextos que você deve levar em consideração. O primeiro deles, né, que, assim,
eu vou colocar numa ordem para melhor entendimento, mas não necessariamente eles acontecem um depois do outro. O contexto a ser levado em consideração é o do público que está vendo, né? Então as pessoas que moram no norte do Brasil, elas vão ter uma relação diferente com a foto do Círio de Nazaré do que uma pessoa que mora no sudeste, né? Então ela vai ter de acordo com as experiências de vida dela, ela vai ter uma leitura diferente, ela vai contextualizar aquela obra de uma maneira diferente. Então o contexto do público é muito importante para a leitura, né? O contexto em que a obra foi feita também é muito importante. Uma obra feita aqui, né, em 2020 para questionar esse governo, por exemplo, é uma obra muito específica nesse contexto. Uma obra feita também para questionar o governo durante a ditadura civil-militar, nos anos 70, 80 no Brasil, ela também, como foi o caso da marca registrada, da Letícia Parente, ela também está inserida em um contexto, né? Então você tem os contextos em que a obra foi produzida, tem o contexto do artista, da artista, né, que é o momento de vida em que ele produz aquela obra, se ele estava passando por uma depressão profunda, sobre a fase rosa do Picasso, fase azul, enfim, o que está inserido naquele momento, né? Então, você vê que você tem várias possibilidades de fazer essas contextualizações. As contextualizações, elas vão te ajudar na leitura e no processo de fazer, certo? E no processo de fazer a leitura vão te ajudar na contextualização. No processo de leitura, muita gente ainda se prende ao apresentar formalmente a obra, né? Isso é um equívoco que se comete muito comumente, assim. Tipo, vamos fazer uma leitura da obra. Você pega o Abaporu, por exemplo, e aí você faz uma descrição. Bom, estou vendo aqui uma forma humanoide, sentada, o bumbum está no chão, o pé bem grande à frente, o sol acima da cabeça e para tudo. O que você está fazendo é descrevendo a imagem, você não está lendo, né? As formas, as coisas como elas se apresentam na imagem, elas são importantíssimas para a sua leitura, mas elas não são a única coisa. Se você está com dúvida como se faz uma leitura visual, você vai lá no meu vídeo, vou deixar aqui no card, de leitura visual, você vê como é que a gente faz uma leitura de uma obra de arte. Então, assim, você vai colocar as formas, as cores, né? São cores quentes, são cores frias, elas estão deformadas, elas lembram um humano, enfim. Mas a partir daí você vai fazer a sua leitura, né? De tipo, o que é essa figura humanoide que a cabeça toca quase no sol, né? Então a gente tem uma noção de calor ali, a gente tem uma... Por que ela vai estar deformada, né? Não o que a artista quis dizer. Isso daí, por favor, quando vem essa conversa do o que a artista quis dizer, ela é bem problemática. Por quê? Porque você está lendo a obra a partir das suas experiências, né? Se você não sabe o que são as experiências, o que é uma experiência estética, também vai lá no meu vídeo que eu falo sobre John Dewey e as experiências estéticas, experiências singulares, para você entender por que é tão importante a experiência de vida que você carrega. Então, assim, todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem uma história anterior àquela que você está vivendo naquele momento. Então, assim, você sabe que quando o sol está muito forte, faz calor, né? Então, talvez isso que você traga para sua leitura. Então, você pensa, nossa, é um local quente onde esse ser está, né? E as cores, você já viu essas cores antes. E aí, você vai fazendo uma leitura a partir das suas experiências também. E das experiências da artista. De onde você acha que seria essa artista? Para carregar desse jeito, essas cores, enfim. Aí você começa, acho que ela estava, pelo menos ela estava no Brasil, né? Não sei se ela é brasileira, mas ela estava no Brasil. E aí você descobre que a gente vai conversando sobre, eu vou falando que a Tarsila é uma pintora modernista, que ela, dentro do contexto dela, ela estava procurando sim as cores e as representações brasileiras. Então, assim, você tem diversos contextos que vão te ajudar na leitura da obra. A leitura vai te ajudar nessa interpretação, nessa formação crítica de pensamento, né? E vai te ajudar a produzir. Aí entra um ponto que a Ana May, ela é bastante
emblemática quando ela fala sobre releituras. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de releituras, tá? Que eu peguei assim nos Instagrams, que eu tô deixando aqui o link também, sobre releituras do Abaporu. E eu vou te dizer uma coisa, né? A releitura, ela não é uma cópia. Ela é, de fato, você reler a obra. O que acontece muito é assim, a gente tem o Abaporu e a gente vai produzir o nosso Abaporu. E aí você faz exercícios de releitura com as crianças, com os adolescentes, enfim, e você esquece do momento de criação. Esse momento de releitura, ele é sim um momento criativo, mas ele não deve ser um momento conduzido a ser unicamente cópia ou derivação daquela obra de arte, né? A releitura é um instrumento muito poderoso que pode ser utilizado na abordagem triangular e que você pode fazer de uma maneira muito rica, onde você propõe explorar melhor a obra, né, e reler, de fato, né, trazer as suas próprias vivências, suas próprias experiências para esse novo formato da obra que você propõe. Reler de acordo com os seus contextos. O que é o problema? É que muitas vezes a gente não entende a releitura e faz verdadeiras cópias ou, como eu posso dizer, às vezes acontecem as cópias que não são releituras, né? E às vezes acontece de você limitar a sua aula à releitura e não explorar, por exemplo, outras coisas que a obra traz. No caso do Abaporu, por exemplo, como você representa o seu país, como você representa esse calor, essas cores, enfim. Quem é o Abaporu? Quem é essa pessoa, né, essa forma humanoide que vai representar o Brasil? Essa artista, ela usava de formas orgânicas e cores vivas para fazer seus quadros. Então, usando desses mesmos critérios, o que a gente pode produzir? Esse é o eixo da produção, essa é a parte do fazer. Ela não necessariamente envolve releituras, ela pode envolver releituras não cópias, sabe? Por que eu fico repetitiva nesse ponto? Porque muita gente chega pra mim e diz assim, Sara, eu não consigo usar abordagem triangular na minha sala de aula. E muitas vezes é porque você não se apropriou dessa abordagem. Como eu digo, se apropriar, certo? Quando nós nos colocamos como educadores, nós temos os nossos mapas e as nossas bússolas, né? Que são o caso que a Regina Machado ela conta no texto que eu falei. Mas você usa desses instrumentos. Você tem um mapa, tem um X no local onde você tem um tesouro, né? E você tem uma bússola que aponta para o norte. Não necessariamente você quer o tesouro, não necessariamente você quer ir para o norte. Isso daí faz parte das suas escolhas pessoais, das suas escolhas profissionais, das suas escolhas de vida, né? Então, muitas vezes, você tem pessoas com diplomas de licenciatura, né, que apontam para o X, que é ensinar, e elas têm uma bússola, que é tipo uma metodologia, uma abordagem, enfim, que aponta para o norte, mas que não necessariamente ela sabe usar a bússola. Então, muitas vezes o professor se resume a uma pessoa que tá ali para passar uma prova, entendeu? Para passar um conteúdo e para passar um passo a passo. E por isso é tão difícil a gente colocar uma abordagem tão ampla, tão aberta como a abordagem triangular numa sala de aula, porque você não sabe usar os instrumentos que você tem. Você não sabe usar o mapa, você não sabe usar a bússola. As escolhas que você faz no caminho, elas são muito importantes. Então, assim, como que você vai utilizar a abordagem triangular na sua sala de aula? Você vai ter que definir o que é importante nesse momento. Como é que eu vou fazer essa leitura? Como é que eu vou fazer essa contextualização? Como é que eu vou fazer a parte prática? Como é que eu vou fazer... em que ordem que eu vou fazer isso? Então, assim, vou te dar aqui alguns exemplos, certo? Por exemplo, com a Nini, de 2 anos e meio. Com a Nini, normalmente, eu primeiro faço a parte da produção. Obrigatoriamente... então quer dizer que com criança pequena eu vou fazer primeiro a parte da produção? Não falei isso. Falei que normalmente eu faço primeiro a parte da produção. Eu posso fazer a leitura antes, eu já fiz a leitura antes, né? Primeiro, se você não viu as atividades que eu fiz com a Nini, então clica aqui em card, você vai ser direcionado para os teasers. E lembra que lá no Instagram, toda quarta-feira, tem atividades novas com a Nini e, assim... A gente vai propondo, né, dando sugestões de atividades que você pode fazer em casa com materiais mais fáceis, enfim. Então, assim, você pode, por exemplo,
vou fazer uma aula de abordagem, vou usar a abordagem triangular na minha aula sobre o modernismo. E vou começar explorando as cores do modernismo, as cores que os artistas modernos trouxeram para o Brasil. Eu vou falar especificamente modernismo no Brasil. Vamos começar com misturas de cores, você está no fazer. A partir dessas misturas, eu vou ler o que aconteceu, né? Eu vou ler as obras que os meus alunos produziram, leitura. Então, eu vou contextualizar essas cores, essas formas orgânicas, né? E a partir delas eu vou apresentar a Tarsila do Amaral e outros artistas modernos. Então vou de novo fazer uma leitura. E a partir disso eu vou pedir para eles que façam uma releitura do Abaporu de acordo com os critérios X, Y, Z. Então estou de novo no fazer. Depois disso nós vamos ler, olha, eu li e vou ler de novo, certo? E depois disso nós vamos ler as releituras. E aí vamos contextualizá-las e vamos finalizar com uma exposição, um fazer artístico, né, performático da arte moderna no Brasil, onde a gente vai envolver todas as outras salas. Isso tudo você vai fazer numa aula? Não. Né? Você vai deixando links para a próxima e você vai colocando cada vez mais, envolvendo as crianças, os adolescentes, enfim, seus aprendentes, nesse caminhar, né? Você tem um mapa, o tesouro que você quer chegar é nessa finalização do projeto, mas esse caminhar, lembra os tracinhos até o X? O mapa isso é a riqueza, né? Esse caminho, essa estrada que você faz até o tesouro. Tem até uma frase, não sei se é da Fernanda Meirelles, mas eu vi com a Fernanda Meirelles, né? Que é: o tesouro é o mapa. Então, assim, o tesouro é o caminhar até lá. Isso envolve muita ortografia, minha gente, isso envolve muito. Mas, outra conversa, né? A ortografia também é uma outra abordagem. Que pode ser usada junto? Pode. Isso é muito rico, né? Enfim, aí você já tem, assim, um caminho, né? Que eu te dei como exemplo de como você utilizaria a abordagem triangular nesse assunto. No caso da atividade do Hélio Oiticica, por exemplo, né? Que eu fiz com a Nini aqui no tarde. Então, do Hélio Oiticica, a gente montou um penetrável. Então, primeira coisa, a gente foi montar o penetrável, trouxe as coisas, os objetos, a gente foi montando, enfim. A gente primeiro fez, né? Depois a gente, eu fui contextualizar pra ela, olha, dá pra gente sentir as pedrinhas, dá pra gente mexer com as fitas, enfim. E por que isso é parte da contextualização? Porque eu estou contextualizando de acordo com as experiências dela também. Então a gente está contextualizando e está fazendo uma leitura, não deixa de ser uma leitura sensorial, né? Então depois eu mostrei o livro do Hélio Oiticica para ela e ela viu o penetrável. Então, assim, rolou de novo uma contextualização e vai rolar, e rolou mais uma vez a leitura da obra, né? Tipo, ela apontou, mamãe, tipo, ela sabe que a gente fez aquilo, entende? Então, eu quero te mostrar como a abordagem triangular ela pode ser muito fluida, né? A gente fala muito, tipo, uma abordagem triangular, mas não tem, o triângulo, ele é meio problemático porque ele tem uma base, né? Então, ele tem uma base e um ápice. Só que não é isso que a abordagem propõe. Então, até muita gente que estuda a abordagem triangular tem proposto uma coisa mais circular, como a gente pode dizer, onde um passo, né, um passo não, um pilar, ele ultrapassa o outro, enfim, uma coisa mais fluida, né? Eu posso dizer que eu prefiro também esse outro formato, apesar de que o nome abordagem triangular também não me incomoda muito, porque ele me mostra que existem 3 ângulos, muito mais que 3 posições fixas. Questões muito mais envolvendo isso. Ana May, ela foi aluna do Paulo Freire, né? E foi grande pesquisadora de John Dewey. Então, ela tem uma bagagem muito forte, né, dessa proposição que ela coloca, dessa proposta triangular, e é interessante nascer, assim, ela ter pesquisado John Dewey, que é
fala sobre as experiências, né, singulares, estéticas nos Estados Unidos, a partir da visão do contexto dos Estados Unidos. Ela ter sido aluna do Paulo Freire, que fala muito sobre a alfabetização dos adultos, né? E ela ter criado uma abordagem dentro do museu. E tudo isso poder ser utilizado dentro da sala de aula. Então, você tem uma riqueza assim, de raízes dentro dessa abordagem que te permite colocar muitas coisas nela, te permite fazer muito... fazer de maneiras muito diversas, né, as suas abordagens em sala de aula ou nos contextos educativos em geral. Com relação aos outros contextos, né, dá para usar a abordagem triangular no museu, como eu tinha dito? Dá, nasceu no museu. Como é que você vai fazer? Você pode fazer uma leitura, uma contextualização da obra que está sendo exposta em uma oficina ou uma atividade sensorial. Lembrando que você não precisa sempre terminar numa oficina. Inclusive, se para todas as obras que você visitar no museu você tiver uma oficina, é muito cansativo. Muitas vezes você traz o fazer artístico, traz a parte do eixo da produção, no momento em que você propõe uma experiência para o público. Exemplos, né? Tem na minha pesquisa de mestrado, momentos em que o fazer artístico está envolvendo a gente tirar o sapato e andar descalço no museu, né? Ou a gente usar uma lupa para encontrar as coisas. Enfim, tentar se apoiar no colega para entender o que é o atrito, né? Enfim, de obras que estão expostas, essas coisas. Então você tem um momento de fazer, que não necessariamente envolve uma oficina. Também é importante isso. Muitas vezes o museu fica muito engessado na leitura formal da obra e na contextualização do artista, esquecendo a contextualização do público. E também acaba muito engessado na questão de oficina, né? E não necessariamente o fazer está na oficina, né? O fazer pode estar na experiência de leitura mesmo. Então você tem uma abordagem que ela exige que você se transforme enquanto educador. Ela exige que você coloque isso para a sua vida, né? E por isso é tão difícil de ser colocado também em sala de aula, sabe? Uma coisa que eu escuto muito sobre Paulo Freire e que também pega muito na Ana May, eu escuto também sobre ela, é que, nossa, é muito lindo, mas é difícil de colocar. Sim, é muito difícil. Nosso cérebro foi feito para ser preguiçoso, né? Senão ele gastaria muita energia. Então, assim, coisas como pedagogia questionadora exige que você se questione, se permita ser questionado também. Então, assim, quando eu tô falando, tipo, você vai levar experiências sensoriais para sua sala de aula, você tá levando coisas que não necessariamente você viveu, você tá levando experiências singulares nos quais você também vai ser um aprendente. E aí tá o ponto, né? É difícil ser questionado. É difícil você se colocar dentro desse contexto de aprendizagem também, quando você já é o professor. Mas é uma coisa muito gratificante, muito legal de se fazer. É uma coisa que te torna, assim, também um aprendente, né, nesse momento. Te torna também um artista, uma pessoa que está vivendo aquele momento junto com os seus aprendentes. Isso é muito lindo também. Sem ser romântica, né, coisa. Não vejo problema em ser romântica, certo? Deixo isso bem claro. Mas, sem romantizar, assim, nossa, você vai aprender junto dos seus estudantes e tal. Você não é um laissez-faire, né, que também é uma coisa que se confunde muito, né? Tipo, eu vou aprender, então eu não sei nada, eu vou ficar aqui só perguntando. Acontece muito isso também, principalmente no museu. No museu, muitas vezes a gente vê, assim, os educadores. O que você está sentindo? Quais as formas que você está vendo? Por que você acha isso? E um jogo de perguntas infinitas, e você esquece que você está mediando conhecimento, certo? Então tem que haver um equilíbrio ali, não só do mediador do museu, mas entendendo o professor de sala de aula também como mediador, né? Que você tem um objetivo que você quer atingir. Você tem um X no seu mapa. Por exemplo, o que eu quero atingir quando eu coloco a Mia para fazer uma pintura tipo Pollock? Eu quero que ela tenha noção
de uma pintura mais gestual, eu quero que ela viva a experiência de jogar a tinta, eu quero que ela viva a experiência estética de ver o registro do gesto dela no papel. E aí, para que ela atinja essa experiência, eu sei que ela tem que jogar a tinta. Eu vou definir qual material que ela vai utilizar. Eu vou definir o horário que a gente vai fazer, que tipo de roupa que vai ser colocada. Então, isso tudo a partir da minha experiência de vida, que é muito maior do que a dela. Entende? Então, o que eu sempre coloco é que ser professor, ser professora, exige uma transformação intensa sua. Não é uma questão de você separar a sua vida pessoal da profissional e pronto, e você deixa de ser professor. Não! Você carrega aquilo com você o tempo inteiro, sabe? Então, é uma transformação muito grande. Se você não passa por essa transformação, se você não se entende no caminho, se você não define as suas escolhas metodológicas, as suas escolhas, o seu planejamento, se você não define os objetivos que você quer, para além de conhecer o conteúdo, então o mapa e a bússola vão ser inúteis. Retomando, a abordagem triangular ela é baseada nos 3 pilares, né? No fazer, do ler e do contextualizar. Não necessariamente nessa ordem, é uma abordagem porque é muito ampla, exige uma transformação do professor/mediador muito grande, né? E ela pode ser utilizada no museu, pode ser utilizada em ONGs, pode ser utilizada na sala de aula, pode ser utilizada em vários espaços de aprendizagem, formal, informal, não formal. Pode ser utilizado com outras áreas de conhecimento, seu nome não abordou, não tem problema, certo? Mas é uma coisa que eu vejo que dá para fazer, por exemplo, quando eu falo um pouco sobre história, sobre arte e democracia, enfim. Então, eu consigo utilizar isso em outros momentos. Dá para utilizar com várias idades, dá para fazer com vários materiais, dá... E aí, muitas vezes, entenda, é essa liberdade que te dá medo. Essa liberdade de escolha, de estrada que te dá medo. Então, eu tô aqui, segurando a minha mão. Temos outros vídeos sobre a John Dewey, a Anna May, enfim, eu vou deixar aí. Eu acho que esse vídeo vai ter muitos cards. Mas a gente vai ter ainda outros vídeos sobre abordagem triangular. Eu vou pedir aqui para vocês deixarem nos comentários, né? Tipo, o que vocês estão achando desse vídeo, o que vocês acham das lives que eu fazer, enfim. Porque assim, eu sei, tem muita dificuldade em colocar isso em prática. Mas quais são as dificuldades, né? Eu quero muito ajudar você também. Deixa aqui nos comentários, compartilha com quem quiser aprender mais. Se você quiser saber a história da abordagem triangular passo a passo, assim, como foi que a Anna May pensou, enfim. Eu tô pensando em um outro vídeo mais histórico, né, para abordar o Festival do Campus Jordão, onde ela apresenta, enfim. E a gente vai conversando mais sobre isso. Muito obrigada por você ter visto até aqui. Muito obrigada por compartilhar esse conteúdo, por comentar, se você gostar, dá seu like, né? E se inscreve no canal. E é isso. Até mais, até a próxima.